Eu construí 3 sisteminhas e agentes de inteligência artificial e vendi eles por R$ 45.500 no total para 3 negócios separados. A ideia aqui desse vídeo é te mostrar o que são esses agentes, o que cada um deles faz, como é que você pode fazer para construir eles e também um passo a passo para que você possa encontrar clientes para vender os seus agentes também. Eles vão crescendo em nível de complexidade, então o primeiro ele é mais barato, mais simples, mas o último ele é mais completo. Apesar de também não ser muito difícil de fazer quando você entende como é que o processo funciona. E eu espero que eu consiga te passar aqui como é que você pode fazer para começar a vender esses agentes também e onde é que você pode fazer para encontrar seus primeiros clientes. O primeiro, não vou nem dizer que foi um agente de AI, mas geralmente os clientes eles acreditam que tudo tem inteligência artificial. Então, primeira dica aqui é que não precisa ficar tão apegado àquilo que é a tecnicidade do negócio. O cliente está te pagando para resolver um problema. Ele tem um problema que é a solução. Ele acredita que AI é o jeito de fazer aquilo, mas não necessariamente tem algum tipo de inteligência artificial ali. E o que a gente tem que fazer é resolver o problema do cliente. No caso desse cliente, ele tinha uma agência de marketing e ele gerava leads para outros negócios. Ele tinha um nicho específico onde ele trabalhava. E ele tinha um problema de que, por causa da imaturidade comercial da maioria dos negócios locais, ele gerava muito lead e o cliente não entendia que, cara, existe uma taxa de conversão. A taxa de conversão, por exemplo, no mercado imobiliário, que é um mercado que eu conheço bem, é 1,76%. Ou seja, você vai fazer uma venda a cada 100 leads. Só que o cliente não quer isso. O cliente olha e fala assim, esses leads são tudo desqualificados. Ele não entende que existe essa taxa de conversão. Então, o cliente estava reclamando que ele estava gerando muito lead desqualificado. O que a gente fez? A gente criou uma automação que pode ter inteligência artificial, mas nesse caso a gente não colocou porque deixaria mais complexo e não necessariamente aumentaria o resultado. Usando o Typebot, onde a gente construiu um fluxo de qualificação, entendendo o que era o MQL daquele cliente, ou seja, o que era considerado critério de qualificação mínimo que o marketing poderia qualificar. E aí, a partir disso, a gente começou a entregar menos leads para os clientes, porque a gente só entregava os leads que eram qualificados, o restante a gente jogava fora. Na cabeça do cliente, ele estava só recebendo o lead mais qualificado, e no final das contas, a taxa de conversão aumentou, o cliente ficou mais feliz, e o meu cliente também ficou feliz, porque ele conseguiu deixar o cliente dele feliz. Então foi uma automação super simples, basicamente foi um fluxo no Typebot, onde a gente conseguiu implementar isso aqui. Então, essa aqui foi a automação. Basicamente é um fluxozinho no Typebot, que é um programa gratuito que se você não conhece, que recebia o lead, pegava o nome, telefone e depois passava por um processo de qualificação. E aí, dependendo da resposta dos clientes, por exemplo, aqui, se ele é autônomo, ele vem para um fluxo que pergunta exatamente o que ele faz. Dependendo da resposta, a gente vai qualificar ele ou não. E aí, pergunta a renda, pegava se a pessoa. Opa, pegava aqui algumas informações sobre a pessoa e aí identificava se ela era ou não qualificada e a partir daí passava isso para o cliente. Foi um trabalhinho ali, cara, de umas 2, 3 horinhas. A parte mais complexa é entender o negócio do cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe o que é MQL, tipo, ele com certeza não sabe o que é MQL, mas ele também não sabe o que significa um cliente que seja qualificado para ele. Então, por exemplo, um dia eu estava trabalhando com uma incorporadora e eu tentei implementar esse sistema para eles e eles falaram assim, não, mas a gente quer todos os leads, a gente não quer que você dispensa os que não são qualificados. E aí por isso que eu digo, geralmente faz sentido que você não explique tecnicamente para o cliente que você vai fazer um fluxo, você vai descartar. Cara, dificulta. Muitas vezes é melhor falar para o cliente, o que você quer? Ah, eu quero leads mais qualificados. Ok, eu vou te entregar leads mais qualificados. Você não precisa explicar o processo. Porque aí o cliente falou assim, não, porque eu quero os leads desqualificados também, porque eles podem comprar, né? Aí eu falei assim, você consegue vender para quem tem nome sujo? Assim, não. Então por que você quer que eu te mande os leads que tem o nome sujo? Entendeu? Aí você tem que ter mais trabalho para explicar que você sabe fazer o seu trabalho, então também às vezes pode ser mais fácil entender o que o cliente precisa e entregar ao cliente o que o cliente está precisando do que. E é um erro que eu cometo muito, porque eu gosto muito dessa parte mais técnica, que é tentar explicar tudo e às vezes a vida fica mais difícil. Então, entender isso
Tipo, cara, o que que é critério de qualificação para aquele lead? E aí, a partir disso, eu consegui desenvolver o fluxo. E aí, eu fiz isso em parceria com esse meu cliente para ajudar ele a entender o negócio do cliente dele, para a gente fazer essa integração. Então, um trabalhinho ali de 2, 3 horinhas que eu vendi por R$ 1.500. Depois eu dei o fluxo para ele e ele pôde replicar para todos os clientes que ele atendia. O segundo fluxo, ele foi um pouquinho mais complexo, porque esse sim é um sisteminha que tem inteligência artificial. Então, uma das maiores dores que a gente tem hoje de PME no Brasil é processo comercial. Eu vi uma pesquisa do Sebrae, se não me falha a memória, que 95% dos comerciantes eles precisavam aumentar fluxo de caixa. E o Rony, agora da reserva, fez uma puta de uma pesquisa também com pequenos negócios locais, onde eles chegaram à conclusão de que, basicamente, se você tira problemas emocionais, que é esse cara tá abrindo mão da própria saúde, esse cara se sente solitário, esse cara não tem tempo, qual é o principal problema dele? Cara, financeiro. Então, praticamente todo o negócio no Brasil, principalmente no momento econômico que a gente está, passa por dificuldade financeira. Então, fluxos e sistemas de AI que ajudam esse cara a ganhar mais dinheiro, geralmente são as coisas mais fáceis que a gente tem de vender. E aí, esse sistema, ele basicamente identifica as reuniões de fechamento do negócio. Então, a gente coloca um sisteminha para fazer a transcrição das calls de fechamento, pega essas calls, transcreve essas calls e passa dentro de um sisteminha de AI que vai fazer uma avaliação daquela call e vai dizer, olha, o closer aqui, ele conseguiu fazer uma boa abertura, mas ele não fez tanto uma investigação correta das causas. Ah, ele não usou a metodologia da empresa, ou pô, ele não soube quebrar a objeção. E aí isso gera um relatório individual por reunião para dar insumo para o proprietário, para ele olhar aquilo e falar assim, cara, ou eu vou passar isso para o meu gerente comercial para fazer o treinamento, ou o próprio dono da empresa vai fazer. No caso dessa empresa que a gente vendeu, eles tinham um cara do comercial, mas o cara do comercial não tinha essas métricas qualitativas para saber onde que cada um dos closers estava errando. Então, esse sistema a gente vendeu por R$ 8.000, e esse sim tem inteligência artificial, porque para fazer a análise das transcrições, a gente precisa de AI para pegar aquilo e raciocinar ali e depois montar o relatório. Eu não posso mostrar exatamente o sistema do cliente por motivos óbvios, mas eu tenho esse aqui que é um sistema de demo que eu montei para, durante as reuniões de apresentação, mostrar a funcionalidade, porque esse é um tipo de sistema que eu estou vendendo muito, porque é uma dor que, cara, praticamente todo empreendedor tem. Então, eu montei aqui um sisteminha e dá para mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente, a gente tem aqui a parte de calls, e aí tem aqui todas as transcrições, e aí a partir disso a gente tem uma avaliação. Pô, nota 55 de 100, e aí aqui tem os blocos, isso aqui é personalizável, então cada empresa pode ter o seu método, onde a gente constrói ali o fluxo para avaliação em cima do método daquela empresa, e aí ele vai trazer pontos positivos, pontos negativos, o que fez de errado, o que poderia melhorar, ações recomendadas para a próxima call, sinais vermelhos, e aí você vai usando isso para fazer o treinamento do time comercial para que isso aumente a qualidade ali de fechamento. E via de regra, o que acontece é que quando o cliente implementa isso aqui, ele vende mais. Então o custo dele acaba sendo muito diluído. O cara vai pagar R$ 8.000 uma vez, vai ter isso durante o ano inteiro. Cara, imagina o quanto de vendas novas que ele pode fazer. Então, por exemplo, esse cliente que a gente fez essa venda, ele tinha uma clínica que trabalhava com procedimentos high ticket. Então, uma venda dele paga a implementação. Imagina se ele fizer uma venda a mais por mês. Vamos colocar que seja exatamente o valor do que ele me pagou, R$ 8.000. Cara, ele vai ter 72 mil no ano. Então, qual que é o ROI que ele vai ter disso? Ele vai ter 12 de ROAS ali, de ROI, de retorno em cima do investimento que ele fez. Então, cara, acaba sendo uma escolha óbvia. O cara vai ter isso pro resto da vida. Quanto de retorno sobre investimento ele vai ter em cima daquela alocação que ele acabou realizando. Então, quando você consegue mostrar isso para o cliente, a venda acaba ficando muito fácil. E o último sisteminha é um sistema um pouco mais complexo. Esse a gente vendeu por R$ 36.000, que ele é basicamente um CRM completo. Então, esse sistema ele tem
o que a gente tem trabalhado aqui é a ideia de arquitetura de receita. Então a gente olha para o processo comercial do cliente de ponta a ponta. Os leads são gerados pelo tráfego pago, depois disso eles vão para o WhatsApp, tem um processo de atendimento no WhatsApp, vai para uma call de fechamento, faz o fechamento e depois a gente faz o controle financeiro disso e faz o controle do produto ali também. No caso dessa empresa era uma corretora de seguros. Então eles precisam fazer controle de apólice, precisa guardar os dados dos clientes, etc. Esse foi um programa um pouco mais complexo. Então, cara, até esqueci de falar. O outro programinha de R$ 8.000, eu levei, cara, uns 2 dias para fazer. Então, acaba sendo um trabalho um pouco mais complexo em relação ao outro que foi umas 2 horas. Mas ainda é um negócio que você olha e fala assim, pô, razoável de executar. Esse aqui, a gente levou umas 3 semaninhas para fazer. Esse aqui eu até trouxe alguém da minha equipe para estar junto para a gente conseguir entregar com mais velocidade. Então, o sistema completo teve um trabalho um pouco maior, tem uma complexidade maior. A gente está trabalhando com dado do cliente, então precisa ter um nível maior de segurança. Tem todas as legislações, LGPD, etc., que a gente precisa respeitar. Então, esse aqui entra dentro de uma complexidade maior. Mas também, cara, é um sistema, R$ 36.000, negócio que, cara, para estar entre os 1% dos brasileiros que ganham mais dinheiro, você precisa ganhar 27 mil por mês. Então você imagina que um sistema que a gente entregou em 3 semanas, a gente vendeu por 36 mil. Acaba sendo um negócio que também faz muito sentido. E o que a gente construiu para esse cliente então? Partindo dessa ideia de que, cara, a gente tem ali a arquitetura de receita, a gente tem todo o processo comercial do cliente, ela pagava, no caso aqui era uma mulher, a dona, várias ferramentas para ter esse sistema e ela não conseguia ter, porque ela tinha um sistema que ficava no WhatsApp, outro que pegava os dados do marketing, outro que era meio que um CRM, outro para controlar a documentação. Então nada se comunicava, ela acabava perdendo, gastando muito mais do que ela me pagou ali no processo, né? Se você pega o custo anual dela por sistemas, era maior do que o valor que ela me deu. Então só aí ela já tem uma economia, acaba facilitando a negociação também, mas ela vai ter um aumento de conversão quando ela conseguir utilizar esse sistema para melhorar o processo comercial dela. Então ali a gente consegue ter uma unificação de dados, a gente consegue trazer mais inteligência para o processo comercial, porque uma coisa que ela comentou é, cara, eu perco muito cliente porque eu não consigo responder eles no WhatsApp, e eu perco muito cliente porque quando chega a data de renovação do seguro, cara, eu esqueço de mandar mensagem, às vezes o cara faz cotação com outra empresa, acaba migrando. Então tudo isso acontecia porque, cara, ela não tinha um controle de dados do processo inteiro. Então a gente foi lá e pegou, pô, vamos integrar direto nas plataformas de anúncio, ali no caso ela só usava o Meta Ads, para a gente conseguir fazer a atribuição dos leads dentro do CRM. Então, cara, todo lead que vier vai ter a atribuição de cada campanha que veio para a gente melhorar a inteligência do tráfego dela também, que não estava muito legal. E aí a gente vai passar isso para o processo comercial ali no time de vendas, fazendo um controle de dados. Então, pô, se o lead foi passado por uma vendedora e aquela vendedora não respondeu, cara, isso depois fica anotado no CRM. Então também entra dentro do princípio do sistema anterior, que é a gente tem maior controle sobre os dados e, consequentemente, a gente tem maior controle sobre as vendas. E aí isso vai até a parte de entender ali o relacionamento com o cliente e aí, no caso dela, especificamente o controle da parte financeira que ela não tinha e facilitação também da organização da documentação. Então esse sistema foi um sistema bem mais robusto, mas ainda assim, cara, quando você domina como as ferramentas funcionam, não é um negócio complexo. Por quê? Porque se você fosse pegar há 2 anos atrás uma software house para fazer um sistema desse, você ia gastar fácil, fácil, fácil R$ 400.000. A gente estava conversando com uma clínica que a gente está em negociação e eles falaram que algo um pouco mais simples do que isso que a gente fez, eles fizeram um orçamento com uma software house e ficou R$ 1.200.000. Então hoje com inteligência artificial a gente provavelmente tem um vídeo aqui no canal, não sei se já foi postado, sobre o paradoxo do Gievon e como hoje empresas vão conseguir ter tecnologia proprietária por um custo muito inferior ao que seria necessário 2, 3 anos atrás. Então a gente tem toda essa possibilidade de arbitragem no mercado para ajudar essas empresas a venderem mais, que esse é o nosso objetivo,
e entregar um sistema de qualidade que vai fazer isso acontecer, utilizando inteligência artificial, que aí fica bom pra gente. Por isso que eu gosto muito do capitalismo, que é um ganha-ganha. Se é bom para mim, é bom para o cliente, a gente faz negócio. E, cara, tem dois conceitos aqui que eu quero passar. Se você tem pretensão de vender esse sistema de inteligência artificial, sobre coisas que vão ser interessantes você saber para que você consiga construir o seu negócio nessa área também. O primeiro deles é como é que você faz para vender isso. Vou gravar um vídeo mais completo a respeito disso para colocar no canal também, mas o primeiro princípio é entender que, cara, só tem 4 jeitos de vender. Eu quebrei muito a cabeça com isso no começo, e depois que eu aprendi esse conceito, que é do Alex Hormozi, pô, cara, deu muita clareza, que é, ou você vai fazer tráfego pago, ou você vai vender para as pessoas que já te conhecem, ou você vai fazer prospecção ativa, ou você vai produzir conteúdo. Cara, não tem para onde correr. É só isso. Então, tipo, eu vejo as pessoas às vezes ficam meses, ai, como é que eu faço para vender? Ai, como é que eu faço para vender? Ai, eu vou... Cara, só tem isso. Pega um dos 4, escolhe e executa. Qual é o critério que você vai usar? Você tem dinheiro para investir em tráfego pago? Cara, não tem. Então tira essa, sobrou 3. Você tem networking de pessoas que você já conhece e que você pode vender? Assim, não, cara, não conheço ninguém. Então tá bom, pronto, tira essa. Sobre a produção de conteúdo e prospecção ativa. Você pode se dar o luxo de esperar, cara, uns 3 a 6 meses produzindo conteúdo para chegar cliente até você? Não, Rodrigo, preciso de dinheiro para ontem. Cara, sobre a prospecção ativa. Simples assim. Agora você encurtou um negócio que seria um processo de decisão de meses para... Quanto tempo eu gastei falando isso? 30 segundos? Você já tem uma decisão. O problema não é mais saber o que fazer. O problema agora é executar. Monta um plano de execução e executa. Quando eu abri minha primeira empresa de marketing há 7, 8 anos atrás, a gente foi de 0 a 20 mil reais por mês em 30 dias, prospectando clientes ativamente. Gente que nunca tinha me conhecido, eu mandei mensagem e falei assim, cara, tenho esse serviço. Óbvio que a gente entregou muito mais valor do que a gente estava cobrando, mas, cara, eu precisava de dinheiro. Então, foi como eu comecei lá atrás. Se você está precisando de dinheiro, cara, não tem para onde correr. Tem que ir atrás e prospectar os clientes. E o último ponto que eu acho que entra num baita diferencial de mercado, que hoje é o maior diferencial que a gente tem no mercado quando converso com os clientes e vejo o que eles estão fazendo com a concorrência, que é, cara, entender de negócios. Então, é muito comum que, pô, o gestor de tráfego manje de tráfego, o social media entenda de produção de conteúdo, o cara de AI vai ficar lá no N8N, mas eles não entendem a linguagem do empreendedor. Eles não sabem o que aquilo significa para o negócio. Um dia eu estava, para trazer um exemplo prático disso, estava conversando com o gestor de tráfego, estava dando uma consultoria para ele, e ele chegou até mim reclamando que o cliente dele estava insatisfeito, porque a campanha estava dando tipo 8 de ROAS. E aí ele falou assim, pô, cara, cliente chato, não sei o que, o cara lá, tô dando 8 de ROAS para ele tá enchendo o saco. Pedi autorização dele para falar com o cliente, etc. Entramos em reunião, fomos entendendo ali o que estava acontecendo. O que ele não sabia? Cara, ele não sabia o conceito de margem operacional. Ele não tinha muito conceito ali de lucro líquido, de como é que funcionava o negócio do cliente. E aí, o que a gente descobriu no final das contas? Que o cliente estava tendo prejuízo. Porque dentro do negócio do cliente, que era um negócio que tinha margem baixa, 8 de ROAS fazia o cara perder dinheiro. E aí ele precisaria ter pelo menos 11 de ROAS para o cliente chegar no que a gente chama de break-even, que é ele vai ganhar a mesma coisa que ele gastou. Então, muitas vezes, isso é um problema bem grande de gestores de tráfego, mas todas as profissões que são as profissões do digital, que a gente chama, né? O pessoal tem essa dificuldade, que é, cara, eu preciso entender o negócio do cliente, eu preciso entender como é que eu faço para fazer ele ganhar mais dinheiro, porque a nossa obrigação como prestadores de serviço é fazer o cliente ganhar mais dinheiro. Então, se você não entende do negócio do cara, você não sabe o que é ROA, você não sabe o que é margem de contribuição, você não sabe como que o cliente recebe, você não sabe se o cliente tem estoque, você não sabe como que é o fluxo de pagamento dele, você não sabe como é que funciona nada disso, cara, fica muito difícil conversar com o empreendedor. E aí quando eu chego na reunião para conversar com o empreendedor e o cara entende que eu entendo do negócio dele, e muitas vezes eu entendo mais sobre o negócio dele do que ele, porque eu tenho uma boa base de negócios, e às vezes eu consigo dar algum insight, alguma sacada ali para fazer o negócio do cara ser melhor, pô, a venda fica mais fácil, entendeu? Então eu acho que hoje esse é o maior hack, assim, para você, se você quer começar nessa vida de prestar serviço, vender AI, etc., é mostrar para o cliente que você entende o negócio do cliente. E entender de negócios e poder ajudar o cara a
vender mais. Porque última dica que eu quero deixar é, por exemplo, construir um chatbot de atendimento no WhatsApp não é difícil. Conseguir construir um sistema que faz análise das calls, cara, não é difícil. Construir um sisteminha que produz conteúdo para você automático, não é difícil. Cara, onde é que está a dificuldade? É o conteúdo performar, a análise da call fazer sentido e o chatbot de AI converter. Porque aí entra o conhecimento de negócios que você tem para alimentar o prompt que vai estar no chatbot de inteligência artificial para ele seguir um fluxo de atendimento que converte no final. Então, a maior parte das reclamações que existem hoje é isso. O cara vai lá, assina um chatbotzinho de R$ 200 a mensalidade, bota no WhatsApp e vira uma merda. Por quê? Porque esse chatbot de R$ 200 não tem o contexto do negócio do cliente necessário para que ele converta no final das contas. Então, isso volta aonde? Conhecimento de negócios. Então, cara, essas são as dicas. Não é difícil, mas também não é dinheiro de grátis. Precisa conhecer o negócio, precisa estudar, precisa entender como as ferramentas funcionam e precisa entender onde é que você está agregando valor para o cliente. Mas no final das contas, se você estiver disposto a fazer isso, cara, entra dentro aí da tese de negócios que eu defendo, né? Que é você vai ter muito dinheiro, você vai ter muita liberdade, tanto de tempo quanto geográfica, e você vai ter clientes satisfeitos que vão te trazer novos clientes, que você vai estar agregando valor para o negócio deles. Então é isso. Obrigado.